Integralidade e paridade é um assunto muito pedido aqui por vocês que nos acompanham no canal, para falar sobre essa forma de remuneração de aposentadoria do servidor público. Quem tem esse direito, afinal? Ontem mesmo eu atendi uma servidora pública que queria saber se ela tinha direito à integralidade e paridade, e a dúvida dela era, assim, muito comum, e eu vou trazer para vocês aqui os casos em que os servidores públicos podem se aposentar com integralidade e paridade, quando que ele não pode e principalmente, gente, as armadilhas para você que é servidor público não cair para não perder o seu direito à integralidade e paridade. Então vamos lá? Gente, a integralidade e paridade, o que é afinal, né? A integralidade é a percepção dos proventos de valor igual à totalidade da sua remuneração, ou seja, aquelas verbas que integram o salário, não aquelas verbas que são indenizatórias ou verbas condicionadas, né? Como, por exemplo, vale alimentação, vale transporte, adicional de periculosidade. Essas verbas que não são remuneratórias ou não integram ao salário não entram para fins de integralidade. Então, a integralidade é o seu salário composto por várias verbas, muitas vezes, mas com a finalidade remuneratória, certo? E o que é a paridade? A paridade, ela é a concessão dos aumentos ou dos reajustes daqueles aposentados em igual condição com os servidores da ativa. Então, vamos supor que você se aposentou como professora e dali o ano que vem você precisa ter um reajuste dessa aposentadoria igual aos seus colegas lá da ativa. Então, se o pessoal da ativa teve 4%, você também vai ter 4%, certo? A paridade, gente, ela pode ser um presente, mas ela também pode ser um problema, né? Principalmente nos últimos anos que a gente tem visto muitos cargos aí, muitos municípios, estados, servidores da União sem reajuste. Alguns casos, mais de 20 anos sem reajuste. Imagina só como é isso, né? Então, a integralidade e a paridade são esses dois institutos e eles não se confundem, certo? E aí, gente, quem tem direito à integralidade? Primeiro, somente servidores públicos, tá? O que nós entendemos como servidores públicos? Aqueles trabalhadores que foram investidos no cargo público sendo concursados, ou então aqueles mais antigos que não foram concursados, mas entraram no serviço público e por força de lei, de transformação, eles se tornaram efetivos. São exceções, tá bom? Mas principalmente esse servidor público ele tem que ser efetivo, certo? Esse servidor público também tem que ter ingressado no cargo efetivo também até 31 de dezembro de 2003. Essa data, gente, que gera muita dúvida, inclusive foi o assunto de uma consulta que eu fiz ontem com uma servidora, ela tinha várias datas de ingresso no serviço público, porque ela era uma servidora de carreira, então ela começou em um cargo, depois ela foi para outro, depois ela saiu e foi para outro. Então, durante o histórico de vida dela, ela teve vários ingressos no serviço público em concursos, cargos diferentes. E aí ela estava com dúvida se ela teria direito à integralidade e paridade, porque o último concurso dela tinha sido depois de 2003. Então, gente, como que a gente conta essa data do ingresso no serviço público para fins de integralidade e paridade? Essa data vai ser a data mais remota entre períodos ininterruptos. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui da Maria. A Maria, ela começou a trabalhar na prefeitura, ela entrou para um concurso lá em 1990. Aí, em 97, ela saiu, pediu exoneração, aderiu lá a um PDV e foi trabalhar como contratada. Só que lá em 2001, ela passou em outro concurso e assumiu em 2002. E lá em 2017, ela passou num concurso federal. Aí, esse concurso federal, ela fez o quê? Ela entrou, ela saiu num dia e assumiu no outro.
A data mais remota da Maria não é aquela de 1990. Por quê? Porque ela teve um período sem estar vinculada ao serviço público. A data mais remota dela vai ser lá de 2000 e pouquinho, que ela entrou antes, né? Que ela entrou em 2002. Então, ela vai ter direito à integralidade e à paridade. Logo, gente, a gente tem que entender que entre períodos não pode haver uma interrupção e tem que ser também cargos efetivos, tá? Então, você não pode sair de um cargo efetivo, de um concurso, e depois você prestar um serviço, né? Ser contratado e depois prestar o concurso, entende? Então, a gente não pode ter interrupção entre os cargos efetivos. Carolina, mas e se eu passar num outro concurso público, né? Como que eu faço? Você tem que pedir exoneração, ser exonerado e entrar em atividade de preferência no mesmo dia, porque muitas vezes um dia de interrupção pode te dar problema para fins de integralidade e paridade, tá bom? Os cargos que são exclusivamente comissionados, contratados, municípios que não têm regime próprio de previdência, ou seja, aqueles servidores, por mais que eles sejam efetivos, se aposentam pelo INSS, e empregados públicos não têm direito à integridade e paridade, tá? Por quê, gente? Porque é só para servidor público efetivo e é só para regime próprio de previdência. E INSS não tem compromisso em pagar integralidade e paridade, por mais que você seja servidor público efetivo. Aí a gente já vai entrar numa outra esfera de um outro direito que alguns servidores municipais têm, que é da complementação, né, do salário ali de benefício para atingir o salário, a última remuneração, que seria como se você estivesse recebendo uma indenização até a sua integralidade e paridade, né? Você recebe a aposentadoria do INSS mais um complemento do município para você atingir aquele valor que seria integralidade e paridade. Mas isso é para alguns servidores públicos e, se for o seu caso, eu recomendo que você procure um advogado, né, para verificar se você tem direito à complementação. O que mais, gente? Como que o servidor público pode garantir a integridade e paridade? Por que isso, gente? Quer dizer que se eu entrei até 2003, eu tô garantido, eu vou me aposentar com a integralidade e paridade? Não é tão simples assim, galera. Não adianta você ter entrado até 2003 e não se aposentar pelas regras que garantem a integralidade e paridade. Sim, existem regras que dão direito e regras que não dão direito. Então, a gente precisa entender aqui quais são as possibilidades dessa pessoa e as armadilhas que ela pode cair e perder o direito, tá bom? Bom, a regra voluntária, a antiga regra voluntária, que era 30 anos, mais 55 mulher, 35 homem, mais 60 anos, era a regra antiga, até a reforma da Previdência, que a gente já vai falar sobre as regrinhas agora. E depois da reforma da Previdência, a gente tem duas regras que garantem a integralidade e paridade, das regras comuns, tá? Não estou falando das regras especiais, estou falando das regras comuns, que é o pedágio 100% e a aposentadoria por pontos, mais um asterisco enorme na aposentadoria por pontos, porque ela tem uma armadilha e você tem que cuidar para não cair nessa armadilha, tá? Então vamos lá, vamos começar com as regras antigas do direito adquirido. 55 anos mulher, 30 anos de tempo de contribuição, 60 anos homem e 35 anos de tempo de contribuição. Mais 20 anos no serviço público. Então, dentro desses 30, 35 anos de contribuição, pelo menos 20 tem que ser serviço público. E 5 anos no cargo. Esses 5 anos no cargo é como se você precisasse ter uma certa estabilidade naquele cargo para você poder se aposentar nele. Porque acontece muitas vezes desse servidor ter tido uma promoção, uma mudança, né, na letra, enfim. E aí ele precisa permanecer mais um tempo nesse cargo para poder ter direito à última remuneração dele, certo? Temos também aquela regra da emenda 47, que dá direito à integralidade e paridade, que era a conhecida regra por pontos do servidor público, que reduzia um ano na idade a cada ano a mais que você tinha de tempo contribuído, que era o 85-95. Mas essa regra exigia 25 anos de serviço público e 15 anos de carreira e 5 no cargo, tá? Bom, essas regras, gente, foram revogadas pela reforma da Previdência, não existem mais, certo?
Tínhamos também as regras dos professores, que era com redução de 5 anos na idade e 5 anos no tempo para homem e para mulher. A regra especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos ou, né, com risco. E o cálculo, se você tinha ingressado até 2003, era a última remuneração, ou se você entrou depois de 2003, aí seria pela média das 80% maiores contribuições, maiores salários. Gente, sobre a aposentadoria especial, a gente tem o tema 1019, que foi julgado procedente, que é maravilhoso, que fala do policial civil, né, da aposentadoria especial do policial civil, mas abriu ali um leque de possibilidades para todas as aposentadorias especiais. O que fala o tema 1019 lá do Supremo? Ele fala que o servidor policial civil que preencheu o requisito de aposentadoria especial, ou seja, os 25 anos de tempo de contribuição nas condições, né, de policial civil, tem direito ao cálculo dos seus proventos com base na integralidade e também com direito à paridade. Então, essa foi uma das decisões muito boas que nós tivemos e que os policiais civis podem sim utilizar da integralidade e paridade tendo os 25 anos de tempo contribuído, e também aqueles outros servidores públicos que também trabalham com exposição a agentes nocivos, como o pessoal da saúde, por exemplo, também vai ter ensejo, né, para utilizar esse tema. E depois da reforma, galera, como que ficou? Gente, nós temos as duas regras ali que eu falei, e a gente tem mais a regra permanente, só que a regra permanente não dá direito à integralidade e paridade, então eu nem vou tratar dela aqui hoje, porque o tema é voltado para integralidade e paridade. Gente, a regra do pedágio de 100%. O que essa regra nos traz? 57 anos de idade para mulher, 30 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o pedágio. O pedágio, gente, é algo complexo, porém simples de se entender. Como que é? Você tem que dobrar o tempo que faltava para você ter 30 anos de contribuição se você for mulher, ou 35 se for homem. Então, vamos supor que você seja um servidor federal e você tinha lá 32 anos de tempo de contribuição até novembro de 2019. Quantos anos a mais você tem que cumprir? Se você tinha 32, você tinha que pagar mais 3 e com o pedágio mais 3, logo 6 anos, tá bom? Por que eu falo que é um pouco complexo isso? Porque muitas vezes, gente, na consulta, quando a gente está ali atendendo o servidor público, verificando a vida dele para cavar a melhor aposentadoria possível, a gente consegue incluir períodos, né? Ou então verificar os tempos ocultos que esse servidor tem para possibilitar uma aposentadoria antecipada com o maior valor possível. Então, muito cuidado, se você for servidor público e estiver querendo optar por essa regra, eu recomendo fortemente que você busque o apoio de um profissional, de um advogado especialista em direito de servidor público, para que você não perca tempo, não perca dinheiro aí e possa utilizar todas as possibilidades, como, por exemplo, transmutação de regimes, né, traslado de tempo. Então, essa regra, quem tem tempo de contribuição em outro regime, ela é ouro, tá? E a regra por pontos, que é que eu falei da armadilha, para vocês tomarem muito cuidado. Gente, hoje é preciso 91 pontos para a mulher e 101 pontos para os homens. Eu sei, é muita coisa. O que são os pontos, né? A soma da idade mais o tempo. Essa regra, gente, assim, eu particularmente, eu tenho um pouco de raiva dessa regra, porque além dela ser difícil de alcançar, ela tem essa pegadinha aí que a gente vai conversar. O que ela exige? 57 anos de idade para a mulher, 62 anos para o homem, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e professores e professoras vão ter redução ali, naturalmente, de 5 anos na idade e 5 anos nos pontos e no tempo, tá? Qual que é a grande questão dessa regrinha, gente? Primeiro que todos os anos esses pontos aumentam até congelar, uma certa pontuação ela vai congelar. Então, a gente começou com 86 pontos, 96 pontos lá em 2019, e isso foi aumentando até esse ano de 2024, estamos com 91, 101. Para você ter 91 pontos, se você for mulher, por exemplo, o que a gente tem que
calcular. Então, 91, vamos supor que você tenha 30 anos de tempo de contribuição. Você precisa ter 61 anos de idade, né? Se você for mulher, para atingir os pontos. Se você for homem, para você ter 101 pontos, se você tem 35 anos de contribuição, você precisa completar com a idade de 66. Então, essa idade mínima que ela é exigida, né, de 57 para mulher e 62 para o homem, ela é só um requisito mínimo. Mas não quer dizer que se você preencher o tempo e a idade, você vai preencher a regra por pontos, certo? Dito isso, como a gente está falando do assunto integralidade e paridade, como que funciona para o servidor público optar por essa regra e se aposentar com a integralidade e paridade? Além dele ter os pontos, a idade e o tempo, ele precisa guardar uma certa idade para ter direito, ter acesso à integralidade e à paridade. Sim, homens precisam, para ter integralidade e paridade nesta regra, completar 65 anos e as mulheres 62. Então, vamos supor que você seja uma mulher, tá? E você tem lá 33 anos de tempo, tá? 33 anos de tempo de contribuição, você precisa de 58 anos de idade para completar 91 pontos. Você já tem 20 anos de serviço público, você já está mais de 5 anos no cargo, já tem todos os requisitos e você está feliz da vida porque preencheu os requisitos. Só que, no momento de você se aposentar, se você pedir essa aposentadoria com 58 anos, mesmo preenchendo todos os requisitos, você não se aposenta com integralidade e paridade. Você vai se aposentar pela média mais o coeficiente de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 anos. Ou seja, se você só tem né, entre aspas, 33 anos de tempo, você vai se aposentar com 88% da sua média, mesmo tendo entrado até 2003, mesmo tendo pontos, mesmo tendo idade, mesmo tendo tempo, tá? Então, se você quer se aposentar por essa regra, lembrando que a do pedágio não tem esse requisito extra, tá? Só a regra por pontos. Você precisa, sim, aguardar. É claro que existem servidores que vão encaixar melhor nessa regra, mas tem que ter uma idade um pouco mais avançada, tá, gente? É o caso daquele servidor que tem tempo, mas tem uma idade um pouco mais avançada. Aí é beleza. Mas agora, se você for mais jovem do que isso, você vai ter que aguardar ou optar por outra regra, que é a regra do pedágio. Beleza? E quem não entrou até 2003 vai se aposentar por essa regra pela média, certo? Pela média de todos os salários, mais o coeficiente de 60%. Gente, melhor do que você se aposentar com integralidade e paridade é você se aposentar com a aposentadoria que vai se encaixar melhor no seu plano, no seu projeto de vida. Muitas vezes a gente calcula as aposentadorias e vê que a integralidade e a paridade não vai ser melhor para aquele servidor. Muitas vezes a média vai ser mais interessante, uma média integral, por exemplo. Por quê? É o que eu falei lá no início da live, né, do vídeo. Tem cargos, tem municípios, estados que está tão defasada a remuneração desse servidor que a média ela é mais interessante, porque quando a gente atualiza esses salários, quando a gente vai fazer média, necessariamente a gente tem que atualizar os salários. Então, se o servidor está com salário congelado há 10 anos, por exemplo, talvez a média seja mais interessante do que o último salário. E tem outro detalhe. Quando a gente se aposenta pela média, existe ali um reajuste anual obrigatório, né? Não depende necessariamente da paridade, que são os servidores da ativa. Então, como que você sabe se a média é melhor ou se a integralidade e paridade é melhor? Fazendo planejamento previdenciário, fazendo cálculo, se consultando, né? Nós aqui atendemos o Brasil inteiro, servidores do Brasil inteiro, federais, municipais, estaduais, e cada situação vai demandar um tipo de atenção necessária. Então, o que eu chamo a atenção de vocês aqui? Não joguem a aposentadoria de vocês, do servidor público, para o acaso ou para o RPPS decidir por você. Por quê? Porque foi prometido para vocês, né, uma estabilidade de vida, e quando você está no final dessa carreira, você sabe que isso já foi mitigado, né? O servidor público entrou, principalmente aquele que entrou depois, antes de 2003, ele entrou numa fase do serviço público muito diferente do que está hoje. Então, se você não fizer um estudo da sua aposentadoria, você corre sérios riscos de ter muitas perdas futuras.
Então, o servidor público, ele precisa ter uma assessoria no momento de se aposentar, que seja uma consulta, que seja um planejamento, mas ele precisa. Eu acho que hoje não dá para fugir de uma consultoria previdenciária, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Fica aí o nosso conteúdo. Se vocês tiverem ideias para mais vídeos, comenta aqui, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.